com o podcast Inspiração 39, hein? Olha, 39, e nos próximos dias aí teremos novidades no podcast Inspiração. Fique ligado sempre aqui com a gente, porque vem coisa legal aí nos próximos programas que vai te surpreender, histórias maravilhosas, divertidas. Tenho certeza que você vai curtir muito, tá bom? Podcast Inspiração com as melhores entrevistas e emoções inesquecíveis. Temas que contribuem para a construção da sociedade, aprimoramento das relações e crescimento pessoal. Tudo com doses de formalidade, reflexão e também descontração. Se não for agradável, olha, não vale a pena, tá bom? Parceria da Observe Produtora, Rafael Baldão e a Jéssica, 991647108, e também da rede de comunicação Amaury Júnior. Site amauryjuniornews.com.br, notícias a toda hora, grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, 99806-5664. Vem anunciar no site amauryjuniornews.com.br. Se inscreva no canal da Observe Produtora e acompanhe semanalmente o nosso podcast Inspiração. O objetivo é esse, te inspirar, né? Trazer momentos agradáveis para você que está aí geralmente num dia de semana à noite, né? Saindo um pouquinho da TV e curtindo aí no YouTube, ou na TV 1000BR, né? Ou no MacGyver TV, ou na Resende Web TV. Todas essas fontes aí para você, todos esses meios para você acompanhar o nosso podcast Inspiração. Apoio sempre da 1000br.net, a marca da melhor internet. Conheça os novos planos com roteador incluso e sem contrato de fidelidade. A 1000br.net conta com equipe técnica especializada. Precisou? Chama no WhatsApp 35715000, Muzambinho, Juruáia, Cabo Verde e também Nova Resende. Venha para a PH Informática. Precisa de soluções para o seu equipamento? Notebook, Ultrabook, computadores, placa de vídeo, placa-mãe, MacBook, também monitores, recuperação de dados em HD ou SSD. Entre em contato através do 3571-4556 ou 99152-9558. PH Informática, Rua Raul Soares, 155A, Centro, aqui em Muzambinho. E, mais uma vez, aqui com a gente, a Invest Home. A Invest Home é a mais nova imobiliária de Muzambinho, especializada em aluguel, compra e venda de casas, apartamentos, terrenos, proporcionando soluções imobiliárias sob medida para você. Olha, a Invest Home conta com equipe dedicada e capacitada. Faça uma visita e descubra como transformar seus planos em realidade, os seus sonhos em realidade, né? Invest Home, o seu investimento e o seu lar estão na Invest Home. O telefone é 991510056, ali na rua 7 de setembro. Olha, fale lá com a Jéssica, a equipe, e faça bons negócios e realize o seu sonho da casa própria, do terreno, né? O investimento que você deseja. Podcast Inspiração número 39. Rafa, olha, demais, hein? Demais! Lembrando que eu estou todo sábado também na Conexão FM, lá em Juruáia, transmissão local pela rádio e para toda parte através da internet da nossa live. E tem novidade neste próximo sábado, tá bom? Você que está acostumado a acompanhar o programa lá, fique ligado que tem uma novidade muito legal. Neste próximo sábado nós vamos contar para você, mas eu vou contar lá. Então fique ligado aí no Facebook Amaury Júnior, que tem aí a nossa live, ou você de Juruáia, através do rádio, tem novidade e você vai gostar muito. O programa de hoje, olha, especial completo, uma pessoa que a gente tem muita admiração, eu diria, Rafa, na vida, pode colocar a imagem dela, Rafa, para ela dividir essa reflexão minha, né? Eu diria, minha cara, Araceli Garcia, que tem algumas pessoas na vida que a gente conhece, na nossa convivência ao longo da vida, você é muito jovem ainda, a gente fala assim, nossa, mas essa pessoa é muito inteligente. Eu conheço pelo menos umas 5, 6 pessoas que são muito acima da média. Eu falo, nossa, eu queria ter a inteligência dessa pessoa, mas como é criativa, como tem jogo de cintura, como tem mobilidade, digamos assim, né? E você é uma dessas pessoas, a gente convive já há algum tempo aí, né? Alguns eventos, né? Aqui em Muzambinho, Guaxupé, nós já nos encontramos, e eu tenho uma enorme admiração por você, pela sua capacidade de trabalho, pelo seu fôlego, eu diria, né? Araceli Garcia de Oliveira
Fassbinder, acertei, Isso, né? exatamente. Diretora de Desenvolvimento Educacional do IF Sul de Minas, Campus Muzambinho. Que honra, que prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo, Araceli. Ô, Mariano, agora eu fiquei até sem fôlego com A essa. ideia era essa mesmo. Nossa, muito, muito agradecida mesmo pelas palavras, já estava feliz pelo convite, né? E aí, a sua recepção aí é um prazer muito grande estar aqui com você, compartilhar desse momento, compartilhar desse projeto tão bonito, né? Que Você está me tem esse dizendo que nome, gostou do nome. esse nome Inspiração, né? Então, que a gente possa, nesses poucos minutos, inspirar mais algumas pessoas, continuar nos auto-inspirando, né? Que é importante para a gente seguir em frente, superando os obstáculos da vida, né? Eu não sei, não conheço a sua religiosidade, né? E a gente respeita muito isso. Mas eu acredito muito, sabe, Araceli, que uma das missões que a gente tem, nós temos a missão de fazer o bem, né? De Sim, fazer a humanidade feliz, sim. mas inspirar outras pessoas, essa é uma missão divina, cristã. E eu acredito, você acredita nisso também, que nós Sim, temos esse dever, essa missão diária de ser exemplo para as pessoas? sim. Eu acho que o mundo já tá tão complicado, né? Tá E já tem difícil, tanta né? coisa. Eu não ando nem assistindo notícia de Ah, jornal mais, porque eu tô. E aí ainda você trazer pessimismo, não, vamos trazer energia positiva, sim, vamos pensar que vai dar certo. Como é que a gente pode contribuir? Uma palavra que a gente coloca para um aluno, para um colega, para um amigo, você de alguma forma cria uma oportunidade de sim, transformação para aquela pessoa. Se ela estiver aberta para receber também, claro, né? claro. Ela tem que, a palavra da gente tem que encontrar um terreno fértil, digamos assim. E é isso, né? Eu diria até cristã, porque isso que você falou é é exatamente isso. De repente, nós não sabemos como está aquela pessoa naquele Exato, dia, né? exatamente. O que ela está sofrendo, o que que ela precisa ouvir, o abraço, se ela precisa de um abraço ou não. Por isso que a gente tem que ter permanentemente isso com a gente. A gente tem que ser gentil sempre, a gente tem que ter Sim, um sorriso sempre. sim. Eu estou numa fase, você falou que hoje está difícil, hoje está impossível, Rafa. Hoje eu estava conversando com a minha esposa. Ah, Eu falei assim: olha, eu tô naquela fase que a pessoa chega e fala assim: ô Mauri, você, que time que você torce? É Palmeirense? Não, você quer que eu seja, eu sou. Ah, porque. Não, concordo com você, é isso mesmo, você tem razão. é, Porque a gente vai cansando, né, vai, Araceli? você vai Tá absorvendo cansativo, tá que. chato, né? Aí chega no ponto que você absorve aquilo que te faz bem, que te É, faz seguir em frente. É não vale a melhor, né? pena. Melhor, né? Araceli Garcia de Muzambinho, não, né? Não, não. Assim, de coração, Hoje é. já. Hoje sim, depois Nós vamos dar o de título de cidadão para você lá na Câmara. Já recebeu fogo, ou não? ficaria Já feliz, fica a viu? ideia aqui pelo Fica. serviço que você presta para a comunidade Ficaria mozambiense, muito mas feliz, já fica a sugestão aqui para os né? vereadores. Esse ano eu faço 15 anos de Muzambinho, né? Gosto muito, muito mesmo. A minha filha nasceu aqui, né? Então, assim, a gente já se considera muzambiense, mas eu sou de Pimenta. Pimenta fica Minas ali no, Gerais? centro-oeste de Minas, pra frente de Capitólio ali, né? E mas já morei em Formiga Centro-Oeste também, já morei em Florianópolis, e foi lá que eu conheci meu esposo, fiz o mestrado também. E aí, em 2010, a gente fez Florianópolis, Muzambinho de Fiat Uno, Olha só. com a tralhaiada toda dentro do carro, eu e meu esposo. A gente não conhecia a cidade, não conhecia nada. E chegamos à noite, aí a gente custou achar um hotel para ficar, depois fomos procurar uma casa para morar, junto com a parte de posse no instituto, né? Tudo Mas acontecendo muito rápido ao tudo mesmo muito tempo. rápido e passou tão rápido. Nossa, 15 anos, nossa, quanta coisa Mas já aconteceu. foi picada pela mosca mozambiense da Já, paixão ou não? já bebo café sem açúcar, É. já. E eu gosto muito daqui. É né, assim, essa cidade e assim, eu que morei em outra região de Minas e fora de Minas também, essa cidade é muito especial. Muito especial. E tem coisas assim que eu gosto muito. Por exemplo, o parque. Não é qualquer cidade que tem um parque municipal. Não é qualquer cidade, na minha opinião, que tem uma casa da cultura, que tem um museu. Aqui tem muitos artistas, assim. Então, essa vibe, ela é muito interessante. Avenida, eu sou Avenida apaixonado pela Avenida Américo maravilhosa, Cruz. é. Então, essa coisa, assim, de você estar perto dos grandes É. centros, mas com uma qualidade de vida, assim, que não se compra, né?
E trabalhar 5 minutos de casa é outra vantagem muito grande, assim. Então, eu sou muito grata, sabe? Muito grata. Você conta para os seus parentes, para os seus amigos, olha, eu moro numa cidade que já foi capital do Brasil, eles acreditam? É verdade, verdade. Gosto do clima, o clima é clima. legal. Enfim, assim, eu pretendo ficar aqui por muitos e muitos Eu anos. estou vendo aqui as mensagens, né? Eu ia falar da cultura, né? E tem aqui a mensagem, o Luiz Francisco Rodrigues, o Luiz, Luiz. nosso amigo, né? Boa noite, amigos. Araceli é demais. A Tânia Rodrigues, boa noite, Amauri e equipe. Araceli, parceira maravilhosa, fazendo a diferença em nossa cidade. Aí a gente São encontra queridos. com Tânia e Luiz, Tânia e aí que a Luiz. gente gosta da cidade mesmo. Né? Os dois são jóias, assim, que eu tive o prazer de conhecer e que trago na minha vida, assim, aprendo muito com eles, sou muito bem acolhida por eles, é muito bom, principalmente quando você não tem família na cidade. Sim, sim. Então, quando a gente chegou, a gente ficou meio perdido, assim, não tem ninguém, não conhece ninguém, natural. Mas são duas pessoas que me acolheram bastante. A formação profissional, exatamente no que você se formou e fez pós-graduação lá em Florianópolis, né? Sim, a minha área ela é ciência da computação, né? Eu falo o seguinte, Amauri, quando eu estava terminando o ensino médio, eu sabia o que eu não queria. Então, eu não queria nada da área de saúde. Não queria porque, assim, não me via, né? Enfim, não gostava daquilo. Sim. Mas eu não sabia o que eu queria de fato, né? E eu queria, assim, alguma coisa que não fosse tão tradicional, que não fosse tão, assim, o que era esperado para mulheres, sei lá, eu acho que eu era meio assim. E aí acabou que meu primo, que é 1 ano mais velho que eu, Vinícius, ele fazia computação. Só é legal, computação. Aí fui nos eventos para ver o que é, né? Sim. E é uma área que tem um baixo número de mulheres até hoje. O número é muito pequeno. Porque as mulheres, elas acham que elas, assim, não sei, elas são criadas numa cultura que não é uma profissão para mulher, é uma profissão para homem. Então, ciência da computação, engenharia da computação, essas áreas mais exatas, assim, o público normalmente é masculino, sabe? Interessante isso. E eu gostei muito, assim. A minha turma, a gente tinha de 30 alunos, eram 3 mulheres, né? Depois eu comecei a trabalhar como programadora também, eram tipo, 12 homens e eu de mulher dentro do setor trabalhando, né? Mas isso nunca foi um problema, nunca foi um empecilho. Eu gosto muito da área, então eu gosto de exatas, eu gosto da forma como raciocina a programação. Ela traz uma forma de você raciocinar logicamente falando, assim, né? E aí, depois da graduação, eu fiz o que tinha que fazer mesmo. Eu fui programadora por muito tempo, criava software, né? Muitos anos fazendo isso. Software de folha de pagamento, software de sistema acadêmico, então eu gostava bastante disso. Fazia manutenção de computador, igual o Pedro. Pedro foi meu aluno. Da PH? Foi. Fazia isso também. Aí, num determinado momento, eu falei, não, acho que eu vou ser professora mesmo. A minha mãe é professora, as minhas tias são professoras, de nível básico, mas são, e aquilo, eu gostava muito daquele ambiente, né? Aí comecei a fazer uns testes de professor substituto, lá em Formiga, já, né, que é onde eu estudei. Depois eu resolvi largar tudo, larguei o emprego que eu tinha, que era um emprego bom, estável, dentro de uma universidade, de uma faculdade, né, de uma instituição de ensino, e fui fazer mestrado. Aí fiz mestrado, isso, lá na Federal de Santa Catarina, a UFSC, que é uma universidade pública também. Fiz mestrado em computação. Aí foi quando eu vim para cá, e um pouco tempo depois que eu estava aqui, eu consegui sair afastada. Dentro do serviço público tem essa... Você passa por um processo e consegue sair afastada com remuneração para você se qualificar. Aí fui me qualificar na USP, lá em São Carlos, no Instituto de Computação lá. Também computação. Muito reconhecido também. Muito, muito boa universidade lá, gratuita também. Estando lá, tive oportunidade de ir para fora do país. Acho que eu não cheguei a te contar isso. Era um sonho, né? Eu tinha um sonho de conhecer. Fui para Londres, na Inglaterra. Morei lá 1 ano. Eu fui bolsista do Ciência Sem Fronteiras. Não sei se lembra desse programa. Sim. E aí eu consegui, por meio da USP, ficar 1 ano fazendo estágio doutoral dentro do Birkbeck College, que é um dos colleges da Universidade de Londres, com essa bolsa do Ciência Sem Fronteiras. Então, assim, foi um momento muito especial, porque eu queria muito... De crescimento em todos os sentidos. Todos os sentidos.
outra língua, outra cultura, aí é o inglês do indiano, o inglês do francês, o inglês do britânico, é uma coisa muito louca. E aí eu pude amadurecer minha pesquisa, voltei para cá, defendi meu trabalho foi premiado, meu trabalho de doutorado foi premiado no concurso de tese do Congresso Brasileiro de Informática na Educação. Eu gosto de computação na educação. Então, a computação, ela, né, tem várias sub-áreas ali. Eu gosto de computação na educação, é isso que eu gosto de investigar, sabe? E aí, mais ou menos, foi essa trajetória acadêmica. Eu nunca saí da computação e também nunca saí da computação na educação. Então, fui aprimorando esse conhecimento, sabe? Você materializa muito o que eu vejo e observo e convivo, né? Eu estudei na escola agrotécnica, né? Antiga escola agrotécnica, lá em 1987, já Olha faz um só. tempinho, né? É. Mas hoje, com o Instituto, e a gente lembra também da Faculdade de Educação Física, mas você materializa muito o que eu enxergo ali. Os profissionais da educação ali são muito capacitados, muito preparados, né? Não só apenas nos cursos, mas fora do Brasil, em grandes centros no Brasil. Isso Sim. é muito importante para a instituição, para a qualidade de ensino, nem se fala, né? Sim. Eu acho que depois da Lei 11.892, que criou os institutos federais, né? Que foi quando a Escola Agrícola se transformou num campus muzambinho do Instituto Federal, isso foi um salto muito grande, assim, muito, não tem como se negar. Então, muitos profissionais chegaram, né? E profissionais do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. A maioria já veio com doutorado, então participando de grandes centros de pesquisa, né? E isso é muito importante, porque isso traz um potencial para a educação básica. Então, o jovem hoje no IF, ele tem condição de fazer pesquisa na educação básica, né? Ele faz extensão, ele interage com a comunidade, além das aulas que, né, é a parte principal dele ali, né? Mas o Instituto Federal, ele tem esse tripé, ensino, pesquisa, extensão, e a gente ainda fala que é empreendedorismo e inovação juntos, né? Então, ele aprende por meio de todos esses vieses, assim. Então, esses profissionais, eles vieram com muitas ideias, com muitas experiências, né? E isso foi bom para a instituição, eu acredito, nesses últimos 15 anos. Com certeza, com certeza. Rapidinho, quando se falou em Muzambinho para você falou, mas Muzambinho termina com inho. Te assustou? Você já conhecia? Já tinha ouvido falar da cidade? Não, eu nunca tinha ouvido falar. Não. É interessante porque Pimenta é no centro-oeste de Minas, fica 3 horas daqui de cá. Não é longe, né? Não. Mas engraçado, para nós lá naquela região, o sul de Minas não é muito conhecido. Muito conhecido. Não. A gente precisa ir para alguma coisa, a gente vai para Divinópolis ou Belo Horizonte. Agora aqui não, aqui o pessoal é mais voltado para São Paulo, né? Verdade, então a gente não tinha muito esse negócio de vir pro sul de Minas ou coisas nesse tipo, sabe? Então o máximo que eu acho que talvez eu conhecia era Passos, que eu também tenho parente em Passos, mas não conhecia Muzambinho. Eu ouvia falar muito de Uberaba, Triângulo Mineiro, né? Uberlândia, falei, nossa, mas é muito longe, tá 2 horas e meia daqui. Pois é, olha muito só. Perto, né? É exatamente. Muito perto. Diretora de Desenvolvimento Educacional, o que é exatamente a sua função nessa direção? Tá. Então, dentro da estrutura organizacional dos institutos federais, você tem ali o reitor, os pró-reitores, né? Na reitoria. E no campus, você tem os diretores. Hoje, no campus Muzambinho, a gente tem 4 diretores. O diretor-geral, que é o professor Renato, né? Que está acompanhando o nosso podcast agora. Tá, manda um abraço para ele, para a Gabriela e todo mundo lá da casa dele. Então, o diretor-geral e abaixo dele, hoje a gente tem 3 diretores, né? É o diretor de ensino, que hoje é ocupado pelo professor Hugo Baldan. A diretoria de administração e planejamento, que toma conta dessa parte do dinheiro, das finanças, né? Enfim, que é ocupado pela Zélia. E a diretoria de desenvolvimento educacional, que hoje ela tem um novo formato do que tinha, por exemplo, em 2018, porque é um cargo que chegou depois. Então, hoje, o que a diretoria de desenvolvimento educacional ela faz? Ela complementa, junto à diretoria de ensino, as possibilidades de aprendizagem para o aluno, por meio, principalmente, da pesquisa, pós-graduação, empreendedorismo, inovação, extensão, que é a interação com a comunidade, né? E nessa diretoria ainda tem a parte de atendimento ao educando, que é o que a gente fala de ações que são voltadas para permanência e êxito. Ou seja,
A gente quer que o aluno fique no campus, que ele não evada, mas que ele fique bem. Então, aí você tem o psicólogo, tem o enfermeiro, tem a parte esporte, lazer, cultura e arte, a parte de alimentação, as moradias, que são 3 complexos de moradias, né? Então, essa diretoria, abaixo dela existem outras 3 coordenadorias, mas que buscam fomentar políticas, né? E oportunidades para os alunos desenvolverem projetos de pesquisa, de extensão, empreendedorismo, inovação e assim por diante. Tá? Esse trabalho amplo, ele é muito recente, não é não, Araceli? Porque veio com o Instituto Federal, né? Com os IFs. Porque no meu tempo da escola agrícola não existia nada disso. Há 38 anos atrás não existia nada disso. Exatamente. Isso está na lei 11.892 que eu te falei, que instituiu os institutos federais. É o que a gente chama tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, a instituição, ela é obrigada, digamos assim... Né, não é uma opção, é obrigada. Ela tem que prover isso. Inclusive, vem recurso para pesquisa. Isso aqui é para ser investido em pesquisa, por exemplo. Sim. Isso aqui é para ser investido em extensão. Então, isso está na estrutura. É importante, pessoal, entender isso, né? Então, a gente precisa fomentar não só as aulas, vamos chamar aqui o ensino, as aulas teóricas, práticas, enfim, mas também essas atividades. Então, o aluno ele pode fazer um projeto de pesquisa. O que é isso? Ele vai investigar uma solução para um determinado problema. Vamos supor que essa solução pode virar um negócio. Então, aí nós já estamos falando de empreendedorismo. Vamos supor que essa solução é uma coisa nova, inovadora, diferente, não tem. Aí a gente já está falando de inovação, a gente precisa proteger esse conhecimento que foi criado, entendeu? Então, é uma coisa recente, sim, da lei dos institutos federais. Dentro da estrutura dos institutos federais, a gente tem uma coisa que se chama Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o PDI. É como se fosse o seguinte, olha, o que essa instituição quer fomentar para os próximos 4 anos? E aí toda a comunidade interna e externa pode sugerir, não, a gente quer fomentar mais a criação de empresas juniores, por exemplo. Né? Então, para esses 4 anos. E nesse PDI tem lá os indicadores. Então, a gente espera fomentar, criar mais oportunidades para que os alunos estejam envolvidos com empreendedorismo e assim por diante, entendeu? É bem interessante. As 4 diretorias têm que trabalhar em conjunto absoluto. Exato. No entendimento, de numa harmonia fundamental. É de suma importância que se trabalhe juntos. Né? Outra pergunta, eu diria até hoje o aluno, o estudante do IF Sul de Minas, se ele chegar na direção, chegar nos professores, chegar na Araceli e falar, olha, eu gosto demais, eu quero me dar bem na vida, eu quero sair daqui um grande profissional, me ajuda a ser um empreendedor, ele vai sair de lá um empreendedor. Ele vai. Hoje ele vai. Eu falo que hoje, Amaury, a gente está com o ecossistema de empreendedorismo e inovação completo dentro do campus. Tá? Porque, olha só, se ele quiser participar de um grupo, ele tem os grupos de estudos que são vários. GSUIF, GSOLOS, GBIF, GAGRO, são vários grupos de estudo que eles investigam assuntos de forma mais específica, tá? Então, ele pode, por exemplo, pegar um problema que o produtor tem e trazer para dentro do grupo para investigar mais a fundo, tá? Vamos supor que nessa solução ele precisa prototipar alguma coisa, precisa criar, é uma forma diferente de capturar não sei o quê. Ele pode usar o Espaço Maker da instituição, que é um laboratório de prototipagem. Não sei se você já viu aquelas impressoras 3D. Sim. Então, aí tem vários daquelas máquinas, não só de plástico, mas também de criar coisas de madeira. Então, ele prototipa ali, se ele precisar, tá? Aí vamos supor que ele quer criar uma empresa. E ele não faz ideia, ele precisa de ajuda. A gente hoje, desde 2023, a gente tem um núcleo incubador de empresas, que é a incubadora de empresas. O que a gente faz? A gente tem mentorias, então ele entra, mentoria jurídica, mentoria de comunicação, e ele vai pegando aquela ajuda ali para ele estruturando o negócio dele, entendeu? Que mais? Vamos supor que ele inventou uma coisa diferente. Ele inventou uma nova forma de torrar o café. Então, a gente tem ali também um núcleo dentro da instituição, que é o núcleo de inovação tecnológica, que a gente protege essa invenção dele, entendeu? Então, assim, é completo hoje o ecossistema. Claro que ele é um ecossistema em crescimento, ele não está 100% maduro, digamos assim,
Considerando que o Instituto tem 15, 16, 17 anos, né? Final de 2008. Então, assim, mas hoje ele é organizado para proporcionar Exatamente. oportunizar o aluno. Exatamente. Hoje, por exemplo, nós temos 5 empresas juniores. O que é uma empresa júnior? Eu queria falar com você sobre o lucro muito interessante. É isso que você já começou a falar. Já são 5? Não. As empresas juniores são 5. Juniores, tá. Isso. A empresa junior, falando rapidamente, sim, né? São 5. São 2 na área da agronomia, que é a Soma Júnior, que é mais voltada para o café. A AgriForte Júnior, que é mais voltada para a parte agronômica geral. A Agita Júnior, que é mais ligada ao curso de educação física, recreação e tal. A Can Júnior, que é da computação. E a Inova Vet, que é da medicina veterinária. São empresas formais, têm CNPJ, paga imposto, usa o contador e pré-serviço. A maioria dos serviços, eles não são... Eles têm um custo acessível, porque o objetivo dela não é o lucro. O objetivo dela é o aprendizado do aluno, e eles estão sempre junto com os professores, técnicos administrativos, para prover aquele serviço, entendeu? É muito interessante. Então, é mais um ator do nosso ecossistema, e tem vários alunos envolvidos com empresas juniores, principalmente os de curso superior. Naquela voltada ao agro, que tipo de serviço que é prestado? Eles fazem consultoria para ver o que o produtor está precisando. O da Soma Júnior, eles prestam esse serviço de concurso de qualidade do café. Eles fazem capacitação também. Então, tem vários. Eles fazem o meio de campo do produtor com o laboratório de análise de água, do produtor com o laboratório de análise de solos, entendeu? Mas tem muita demanda, Araceli? O produtor de Muzambinho hoje sabe que ele tem esse serviço à disposição no IF? Eu acho que a maioria não sabe. Eu acho. Essa é uma questão exatamente. O que a gente vê, assim, ó. Tem muito contato. Os egressos que já conhecem a escola agrícola e estão sempre ali, sabe que existe, né? Ou os filhos deles, enfim, de alguma forma se conectam, né? Mas tem o uso sim, mas a gente entende que precisa ser amplificado. A comunidade Muzambinho região, ela precisa entender que esses serviços eles existem, são serviços com preços acessíveis comparados com o mercado. O objetivo nosso não é competir com outros laboratórios, serviços que existem na região, mas também a gente tem custo, né? Então, isso precisa ser ponderado, assim. E está aberto para a comunidade, né? A gente vê que muitas vezes o pessoal tem dificuldade de subir o morro, né? E acessar. E, inclusive, atualmente a gente está fazendo um projeto aqui no José Januário e tem dado mais gente ali no José Januário. Antiga Escola de Comércio. Antiga Escola do Comércio, que é do Instituto Federal hoje em dia, perto do Banco do Brasil. Sim. Do que lá em cima. Então, assim, e é tão perto, né? No centro da então, cidade, o pessoal precisa entender, assim, no site do campus a gente descobre todas as informações, quais são as empresas juniores, quais são os serviços, como funciona o horário, telefone, tudo. E é só subir, né, e usufruir aí. O hospital veterinário, né, que é, assim, um grande serviço para a comunidade. O pessoal tem acessado bastante o hospital veterinário, é interessante. Mas a gente precisa popularizar cada vez mais o uso do conhecimento que é gerado na instituição de ensino. Mas também não podemos gerar culpa, né? Precisamos entender que esse processo é lento e está acontecendo. O mais importante é isso. Está acontecendo, né? O Instituto tem ações direcionadas para que aconteça, para que a comunidade comece a ter mais conhecimento, ter mais acessibilidade a esse tipo de serviço. Mas é um processo, é lento, né? É um processo, as pessoas vão mudando. Então, por exemplo, se você foi egresso, talvez eu precise preocupar um pouquinho menos com você, porque você, de alguma forma, já vai divulgar. Agora, pensa aquela família que chegou em Muzambinho, não conhece, nunca ouviu falar. Essa família, a gente precisa ter um cuidado maior para ela ter acesso aos cursos que são gratuitos. A gente recebe muita ligação de pessoas perguntando se tem que pagar para estudar. Então, você vê que a informação, muitas vezes, ela não chega onde deveria, assim, né? Mas é isso, é ficar atento ao site, às redes sociais. A gente está sempre na cidade, na região. A gente tem ampliado a participação nas feiras, né? Nas feiras, nos eventos. O pessoal convida a gente. Olha, a gente não consegue pagar o stand, mas se a gente ganhar o stand, a gente vai.
E aí a gente vai, leva os projetos para o pessoal conhecer, bem bacana, né? Conversa com um, conversa com o outro, vê quais são as demandas, aí tenta transformar essa demanda num projeto, e é assim que faz a roda girar, né? A Araceli chegou aqui, né, Rafa? E eu já fiz um desafio para ela aqui. Eu falei, olha, vamos colocar um podcast quase que permanente aqui para Araceli, para os profissionais do IF Sul de Minas, né? Sim. Que a gente tanto admira, que a gente tanto ama, Exato. como escola agrotécnica da minha época, e depois se transformou no que é hoje. A gente tem o maior orgulho de falar do IF, né? Quando a gente convida alguém do IF, e os profissionais aceitam vir bater um papo, a gente tem uma alegria enorme, porque é a oportunidade da gente reviver e saber o que está acontecendo daquele pedacinho da nossa vida lá de 3 anos, né, que nós vivemos. Já voltamos. Olha, se inscreva aí no canal da Observa e Produtora, dá aquela forcinha pra gente, espalhe o link, participe aqui com a gente, como fez aqui o Luiz e também a Tânia. Venha participar com a gente aqui do podcast Inspiração. Vamos falar de algumas ações, nós já abordamos aqui, você já abordou de uma forma geral. Núcleo Incubador, são essas empresas que você citou todas detalhadas aí? Não, é outra coisa. O Núcleo Incubador é outro projeto. Então, vamos supor o seguinte, você tem uma ideia de negócio e você está precisando de um empurrãozinho para fazer virar um CNPJ, certo? E aí aqui em Muzambinho tem um ecossistema bem interessante também local, porque você tem a Sala Mineira do Empreendedor. Muito bem conduzida. Muito bem pela Adriana. Você tem a Casa do Empreendedor e Desenvolvimento Social e a própria Associação Comercial, né? Enfim, mas você precisa de um apoio um pouquinho maior. Então você vai participar de um edital, você vai entrar com a sua ideia e você tem um processo, que é um processo certificado isso, tá? Que após 6 meses, uma jornada inicial de 6 meses, se espera que você saia ali com o negócio mais estruturado, entendeu? Se você quiser continuar tendo o apoio da instituição, aí já com o CNPJ, você já validou, você já está conseguindo dinheiro, né, clientes, enfim, aí você formaliza o CNPJ, né, e pode continuar na instituição por mais algum tempo, usufruindo desse conhecimento, dessas mentorias, dessas tutorias, tá? Atualmente, a gente não está com a modalidade de incubação presencial. A gente não tem um espaço lá hoje para a empresa ficar. Mas a gente tem um projeto de reforma de um antigo alojamento, uma antiga moradia estudantil, que vai virar um centro de empreendedorismo e inovação. Então, se você quiser colocar o seu negócio lá dentro, você vai poder colocar, tá? E a gente ainda não tem um serviço de aceleração, que é um serviço mais voltado para quem já é empresa. Então, você já é uma empresa e você quer inovar, você quer fazer diferente, entendeu? Tudo isso tudo gratuito. Usando da forma que você falou no início, Sim. com viés educacional, com a participação dos professores, dos estudantes e atendendo o empreendedorismo da comunidade de Muzambinho. Exatamente. E o aluno nesse ambiente todo, né, de alguma forma envolvido, que a gente faz oficinas, a gente faz eventos, hackathons, que são eventos para você desenvolver uma solução rápida para um problema, entendeu? Então ele está nesse ambiente ali, isso espera-se que gere um perfil mais ativo, mais criativo, né? Que ele olhe um problema da comunidade e não ache que, não, isso aqui é do fulano, isso aqui não é para mim, né? Não, mas é um problema dele, tá no bairro dele, ele pode conectar saberes ali, buscar uma solução para resolver aquele problema. É o perfil empreendedor. Né? A gente não está falando de empreendedorismo só de negócio, né? Que é muito importante, né? Mas da característica dele, da forma dele agir dentro da sociedade, e tentar contribuir de alguma forma, né? Impressionante. Espaço Maker, é isso? Espaço Maker também é um ator muito importante. Então, aí o Espaço Maker, o que ele vai criar? Ele vai criar esses protótipos que eu estou te falando, ele pode ajudar a criar jogos, ele pode ajudar a criar, por exemplo, esses dias o Mário, que é o servidor do Espaço Maker, ele estava fazendo uma espécie de modelo de osso que o pessoal da veterinária ia usar para fazer o planejamento de uma cirurgia.
Olha só. Então, planeja nesse osso, nessa prótese, enfim. Sim. E aí, depois, faça a cirurgia de forma real, entendeu? Então, esse Perfeito. osso do cachorro, por exemplo, é feito na impressora 3D, de acordo com o modelo que é passado pelo professor, a partir do animal ali Da que vai ser. necessidade do animal. Da Exatamente. intervenção que será Exato. feita no animal. Exato. Então, dá para fazer várias coisas no contexto da prototipação. Perfeito. Entendeu? Olha, só uma coisa, a gente vai começar a oferecer o serviço de espaço maker também para a para a comunidade. comunidade também. Isso, vai ter alguns custos, né? Mas assim, Sim. a pessoa quer que. Já apareceu de tudo lá, por exemplo, vocês fazem um abajur diferente com o nome do meu filho, não sei o quê. Essas coisas de vez em quando aparecem Sim. lá, sabe? E ele consegue fazer isso no espaço maker, né? Então não. A gente vai tentar atender as demandas da comunidade, mas também, dentro do Campus Muzambinho, as demandas pedagógicas. Então, o curso de pedagogia, ele pode querer criar um jogo ali diferente. Então, ele vai trabalhar com MDF dentro do Espaço Maker. O curso de Educação Física, que promove muitas ações de extensão, inclusive a gente teve uma demanda também. Era uma pessoa que estava com dificuldade de usar um determinado aparelho na academia, lá dos secais. E aí eles estavam pedindo uma forma de criar um apoio para essa pessoa. E aí foi desenhado e foi a impressora, né, imprimiu essa peça, assim. Então é muito interessante. Eu estou impressionado, Araceli, e diria que, lógico, que a prestação de serviço à comunidade é muito importante, mas o ganho educacional, ele é impressionante. Exato, exatamente. Então tem ali o ganho dos alunos que estão diretamente como bolsistas ou monitores do Espaço Maker, né? Porque isso depois vai sair do instituto. Né? Vai sair. Os professores, eles levam lá para os alunos conhecerem o que é possível de ser feito, né? Tem o desafio do próprio professor ele entender o que é possível, porque é uma coisa nova, Claro, então, assim, claro. É uma coisa relativamente nova. Como é que isso encaixa na minha disciplina, né? Então, é uma coisa que a gente ainda está trabalhando, né? Você pode usar, usa assim, você pode usar para fazer tal coisa, criar um jogo, criar um protótipo, enfim. A gente faz desafios maker também, que os meninos têm que criar alguma coisa, né? Então, é um ganho pedagógico muito grande. Ecossistema Inova Sudoeste Minas. Conta para o que é isso. Tá. Impressionante seu conhecimento, a experiência também profissional que você está tendo lá. Então, essa ideia do ecossistema, ela surgiu a partir das interações com o pessoal da cidade, mas também da região, né? De verificar o seguinte, existe um programa que se chama Programa Líder. Ele é um programa fomentado pelo Sebrae que busca impulsionar aqui essa micro-região do Sudoeste Minas, né? E dentro desse programa Líder, eu participava junto com o Renato do eixo Educação. E aí eles falavam para nós assim, o que não tem sido falado aqui nessa região e que a gente pode impulsionar. E aí a gente chegou numa conclusão ali que não se falava de startups, que são empresas nascentes com alto potencial de crescimento, de inovação, de ecossistema, de como fomentar negócios de base tecnológica e de impacto que resolve problemas reais da comunidade, né? E aí a gente começou a movimentar, se conectar, etc. E aí se criou assim, a gente está num processo de formação, já existiram alguns encontros presenciais, outros virtuais. E é outro programa do Sebrae, que é o programa L, que é o Ecossistema Local de Inovação, tá? Em resumo, qual que é a ideia? Você conectar ali o poder público, porque ele tem o poder de criar leis que vão fomentar, leis que vão fomentar a criação de novos negócios, tá? E aí nós estamos falando muito de negócio à base de conhecimento, não são negócios que vão poluir a cidade ou deixar a cidade com mais problemas, são negócios à base de tecnologia muitas vezes, tá? Software e etc. E muitos voltados para a parte de agropecuária,
agricultura, cafeicultura, né? Então você conecta o poder público, ele tem as funções dele, com os empresários, porque eles podem querer continuar inovando ou abrindo novos negócios, considerando novas demandas. Os alunos que vão entrar como desenvolvedores, colocando soluções para aqueles problemas reais. Você conecta investidores, você conecta as instituições de ensino que têm esses ambientes que buscam fomentar o empreendedorismo e inovação, né? E aí são várias instituições participando, não é só o IF. Então a gente conversa muito com a UFLA Paraíso, com a Unifeg, com a Libertas de Paraíso, que estão, né? São instituições que estão mais nessa região aqui. Você já respondeu a pergunta que eu ia formular, né, agora, né? O Instituto sozinho não consegue realizar De forma nada. nenhuma. Ninguém sozinho consegue de forma nenhuma. Poder público, as instituições, Exatamente. SEBRAE. Por isso a ideia de você entender a comunidade, no Sim. caso que a gente está falando de região, né? Sim. Então é o Inova Sudoeste Minas, é uma micro-região. Conectados com uma visão de futuro a médio e longo prazo para impulsionar uma mentalidade mais criativa, mais empreendedora, mais inovadora. E que isso se traduza em negócios que gerem mais renda, mais oportunidades de vida para as pessoas. De forma que elas não têm que ficar saindo da cidade, elas conseguem ter uma boa qualidade de vida financeira e tudo mais aqui no interior, né? Então, é isso que a gente tem discutido bastante. Como é que a gente chega nesse ponto, entendeu? Eu vou dar um minuto para você respirar, mas eu não posso deixar de passar esse momento de falar isso. Eu me formei na escola agrotécnica há 38 anos atrás e hoje a gente conversando, eu vejo que hoje é uma universidade. Hoje a amplitude do ensino ele vai muito além do que as pessoas imaginam e até do que eu imaginava, e olha que eu frequento bastante lá, né? Sim, Tenho sim. contato bastante com vocês lá do IF, e é muito importante, e aí a inspiração para quem está ouvindo a gente, para o pai que está acompanhando o nosso programa, fala, mas espera aí, tem tudo isso em Muzambinho? Exato. Mas o meu filho pode entrar numa instituição que vai oferecer tantas opções, tantas oportunidades de conhecimento, de ampliação deste conhecimento e oportunidades de trabalho. Olha a missão, a responsabilidade que vocês têm, que nós da imprensa temos, né, de trazer isso à tona para a população de Muzambinho que às vezes não conhece e acha que lá no alto do Morro Preto ainda tem uma escola agrotécnica. Não, lá tem praticamente um centro universitário hoje, né? Exatamente. Qual que é a diferença do Instituto Federal e de uma universidade? O Instituto Federal, por lei, ele tem que oferecer no mínimo 50% das vagas em nível técnico, 20% em licenciatura. As universidades não têm essa obrigatoriedade. Não, então, tirando isso, a gente tem tudo, né? Então, a gente tem ali... O menino, ele entra com 16 anos, ele pode fazer o ensino médio com curso técnico, ele pode fazer a faculdade, e hoje nós temos mestrado stricto sensu, né? Olha só. Inclusive, a gente tem o relato da Fernanda, que ela fez alimentos, depois ela fez educação física, depois ela fez o mestrado em educação física, que é o que a gente chama de verticalização, né? Hoje eu recebi... Estava lá no corredor lá do prédio H, aí chegou uma família, o pai, a mãe, a filha mais nova que passou para agropecuária, e a irmã mais velha vieram matricular a mais nova, a caçula. Vieram de Alpinópolis. E aí ela chegou lá na minha sala assim, falou assim, olha, a gente veio, a gente queria conhecer um pouquinho mais. Aí foi bem na hora da chuva e foi bem complicado, mas olha só, aqui é o H, aqui é o administrativo. As aulas do curso de agropecuária acontecem no H, a parte teórica, e a parte prática é espalhada no campus. Então tem a bovino de leite, bovino de corte, suíno, jardinagem, enfim, tudo. Né? E aí, nossa, eles não imaginavam, mas tem tudo isso? Tem academia? Tem. Mas tem aula de música? Tem. Mas tem... o que mais que a gente conversou? Aula de teatro? Sim. Então, assim, uma gama. Exato, né? Porque ele sai um sujeito
completo, Sim. né? Não só da parte técnica, no caso era agropecuária, né? Mas com essa formação artística, cultural, de responsabilidade, preservação do meio ambiente, Sim. né? Dele ser uma pessoa honrada. Então, assim, é muito, muito importante. O projeto Instituto Federal, ele é muito interessante. Principalmente quando ele entra lá com 15, 16 anos, faz o curso superior e ainda tem a possibilidade de fazer pós-graduação aqui no quintal de casa. Perfeito. Né? O Rafa, mandar um fôlego para ela, mandar um abraço para Cleciana, né? Cleciana esteve aqui com a gente, maravilhosa. Ela e a Elba vieram aqui, concederam uma entrevista maravilhosa, pessoas que a gente tem um carinho enorme. Meu querido amigo Evane Silva, né? Professor lá também, um grande abraço a ele. Para você respirar aqui, só para a gente falar aqui da milbr.net, a marca da melhor internet. Conheça os novos planos com roteador incluso e sem contrato de fidelidade. A milbr.net conta com equipe técnica especializada. Precisou? Chama no WhatsApp 35715000. Muzambinho, Juruáia, Cabo Verde, Nova Resende. Venha também para a PH Informática. Precisa de soluções para o seu equipamento? Notebook, ultrabook, computadores, placa de vídeo, placa-mãe, MacBook, monitores, recuperação de dados em HD ou SSD. Entre em contato através do 3571-4556, 991529558. PH Informática, Rua Raul Soares, 155A, Centro Muzambinho. O Pedro Henrique vai estar com a gente aqui em breve, né, Rafa? Vai estar com a gente, nós vamos falar aqui pessoalmente com o Pedro sobre a PH Informática. E a Invest Home, um abraço a Jéssica Fernanda, né? Na Invest Home, o compromisso é conectar sonhos e oportunidades, seja para encontrar o lar perfeito, investir em um terreno com grande potencial ou alugar um imóvel que atenda às suas necessidades. Atuação com profissionalismo, ética e agilidade para realizar o seu sonho. Faça uma visita e descubra como transformar seus planos em realidade. Invest Home, o seu investimento e o seu lar estão na Invest Home. O telefone é 991510056, ali na rua 7 de setembro. Estamos aqui hoje com a Araceli Garcia, diretora de Desenvolvimento Educacional do IF Sul de Minas, Campus Muzambinho. Estamos aqui impressionados, né? com tanto amplitude do trabalho e também das oportunidades de ensino que hoje a minha querida Escola Agrotécnica, lá de 1985 a 87, era a Escola Agrotécnica, depois se transformou do grande Instituto Federal Campus Muzambinho. Araceli, rapidamente as ações de popularização da ciência e do conhecimento, feira de ciência, tudo isso o Instituto apoia, incentiva acima de tudo. Sim. Né? Fala um pouquinho sobre isso. A Tânia, só para a gente já dar uma dica aqui, a feira, o Felim, que é o Festival Literário, voltou com muita força. A Tânia já está falando que 2025 juntos, mais uma vez. Com absoluta certeza. Mais uma vez. A gente está lá desde o primeiro ano, apoiando com stand. Agradecer a Tânia e todos lá pela oportunidade de participar juntos. A Cidinha, né? Tá lá. A Cidinha, Cidinha, o Fábio, né? Fábio, o Luiz, exatamente. Projeto fantástico. Maravilhoso. Muito Mas bom. fala a participação nas feiras, né? Então, feira afiliada à Febrace. Conta pra gente o que é isso. Exatamente. Ô, Amaury, o que acontece? Dentro do Instituto Federal, assim como nas universidades, é gerado muito conhecimento, né? Construído muito conhecimento, soluções. Isso, normalmente, qual que é o padrão? Assim? Faz-se um trabalho de pesquisa, por exemplo, descobre-se alguma coisa que melhora alguma situação, escreve-se um artigo científico, isso é publicado num evento, isso é publicado num periódico, numa revista, digamos assim. Só que, assim, isso não chega a quem precisa chegar, muitas vezes, né? Então, assim, o público que precisaria ter aquele conhecimento, por exemplo, vou dar uma coisa que eu costumo falar. Então, na época de cigarros, né? Aquela aguinha que sai da cigarra é xixi da cigarra? O que é aquilo? Por que aquilo acontece? Por que acontece naquela época?
Qual o impacto disso na natureza? É um conhecimento. E as pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento. Então, o professor, por exemplo, que é o Daniel, ele investiga sobre cigarros. Ele é um investigador do comportamento de cigarros. Como é que ele populariza isso para uma pessoa saber o impacto desse animal na vida, né? O inseto, sei lá, na vida dessa pessoa, da nossa comunidade, né? Então, quando a gente fala de popularização da ciência, do conhecimento, é isso. É pegar um conhecimento, normalmente ele ficaria mais restrito, né, um ambiente, e fazer chegar, né, a todo mundo aquilo Mas de forma um conhecimento impactada. que é importante para a vida da comunidade. Conhecimento científico, pautado em fatos, Não é pautado em escolher um assunto observações. aleatório e pesquisar sobre aquilo. Não, de forma nenhuma. Então, por exemplo, tem um professor Fabrício, ele está fazendo um trabalho muito interessante de hanseníase. Então, Sim, assim, o que é a doença? É. Como que funciona? Né? O que tem que ser feito? Qual que é o tratamento? Isso é importante. Então, quando isso populariza, né, isso vai para a comunidade de forma geral, isso é popularização da ciência. Né? Então, a gente tem feito um trabalho. A Feira de Ciência é uma ação, porque ela cria no jovem do ensino médio, mas isso chega para toda a região, porque a feira é voltada para alunos do 8º ano do fundamental para frente, tá? É ensino médio, né? 8º, 9º e ensino médio, da região todinha nossa aqui. Então, qual que é a ideia? Que ele escolha um problema que existe, identifique esse problema, use o método científico para raciocinar e buscar uma solução para resolver ou minimizar aquele problema, né? E ele vai compartilhar esse conhecimento dele na Feira de Ciências, tá? E aí, esse ano agora vai ser o 4º ano que a gente realiza a feira, e o ano passado a gente conseguiu filiar a Febrace. Febrace é a maior feira de ciências e engenharia do país, e ela é gerida pela USP. E aí, por exemplo, da nossa feira, a gente tem uma vaga direta para a Febrace, porque ela é muito concorrida, é difícil entrar na Febrace. E aí, sendo uma feira filiada, a gente tem a oportunidade de um trabalho, o melhor trabalho, ele ser enviado para lá. Estando lá, ele vai ter contato com os melhores projetos do Brasil inteiro. E estando lá, eles têm vaga direto para a ICEF, que é a feira americana, que é a maior do mundo, digamos assim. Então, é uma cadeia. Sim. Então, e a gente tem vários casos de alunos de institutos federais, não aqui de Muzambinho ainda, mas de institutos federais que fizeram essa jornada até chegar nos Estados Unidos. Exatamente. Mostrando como que o trabalho dele resolve um determinado problema da vida cotidiana das pessoas, entendeu? Então, por exemplo, você pegar alguma coisa que iria para o lixo, ser descartado e transformar aquilo num novo tipo de plástico que degrada menos o ambiente, por exemplo, entendeu? Então, esse tipo de coisa, assim. E a gente está com um projeto aqui na unidade José Januário, no antigo prédio do comércio, que é a experimentoteca. Tá? Então, é até importante para os professores que estiverem escutando. O que é a experimentoteca? É como se fosse uma biblioteca, só que empresta experimentos, kits de experimentos e materiais pedagógicos. Então, imagina para você ver, tem condição hoje de cada escola ter o seu próprio laboratório de ciências, os seus kits de experimentos? Não tem. Impossível. É caro, precisa da mão de obra que, né, de uma monitoria para poder rodar o experimento. Então, a nossa ideia é, ou a professora vai lá, recebe... De qualquer escola do município. Qualquer escola, de qualquer lugar. Vai lá no José Januário, tem o nosso bolsista lá, o João, que é um aluno da biologia, hoje, né, porque a gente espera ter mais bolsistas participando. Então, ela vai lá, escolhe um experimento, por exemplo, quero um experimento aqui para me trabalhar a reação química. E ele vai mostrar para ela qual que é o melhor experimento, explica para ela leva esse experimento para a escola, para a sala de aula, ela aplica e depois devolve. Ou não, ela quer levar a turma lá, porque lá ali a gente tem uma sala que dá para fazer treinamentos. Não, ela quer levar a turma, então ela leva a turma, o monitor aplica junto com ela. Mas a nossa ideia é capacitar mais os docentes para que os próprios docentes saibam aplicar os experimentos dentro das escolas públicas, né, municipais, estaduais, não só de Muzambinho também, né, outras cidades quiserem pegar. Então, assim, e agora em janeiro, não sei se você ficou sabendo, que a gente criou um projeto Férias com Ciência,
que a gente está ofertando atividades, principalmente para crianças, né? Ali na unidade, Tem na unidade, Zé Januário ou no Instituto? tem na unidade e tem lá no Tem na Instituto sede também, tem. Então a gente tem um E tem projeto tido adesão? tem tido adesão, mas a gente percebeu, sim, é uma impressão minha, a gente ainda está averiguando. Tem muitos, sim, filhos de servidores, amigos de filhos de servidores, mas a gente está com uma campanha na rádio também, o pessoal é a tem primeira vez contribuído. também, É a primeira vez. Foi por conta do período de greve, né? Porque a Sim. gente ainda não entrou de férias. As Entendi. nossas férias de janeiro serão em março. Em março. E o primeiro semestre de 2025 vai começar 31 de março. Então a gente aproveitou que está todo Sim. mundo lá, convidamos quem queria ofertar alguma atividade científica, principalmente para crianças, para despertar desde cedo essa criança na criatividade, na imaginação. Por que isso acontece assim? Por que as coisas são assim, né? Mas é um trabalho inicial. É um trabalho. Vai crescer ao longo Exatamente. dos anos. Aí. Precisa crescer. Precisa crescer. O Centro de Divulgação e Popularização da Ciência é isso, laboratório? Não. É esse projeto ali no projeto, José né? Januário, exatamente. Tá? Você falou várias vezes da unidade do José Januário de Magalhães, nosso querido antigo colégio comercial, contabilidade e administração de empresas, né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, e às vezes até serve um pouco de crítica, e o objetivo aqui não é polêmica, né? Mas informação à comunidade, aquele espaço está sim sendo usado pelo Instituto, sendo disponibilizados serviços para a comunidade, e é hoje um espaço muito importante do Instituto. Né? Muito importante. Então, o que aconteceu é que ele foi usado como centro de Covid, né? Sim. Depois a prefeitura colocou ali uma ação de fisioterapia e à medida que eles foram saindo, outros projetos foram chegando. Hoje lá a gente tem a aula de música, que é uma parceria da prefeitura com o IF. O professor Everaldo, ele é financiado pela prefeitura e os instrumentos são da prefeitura e do campus. A fanfarra municipal. Ele tem lá dentro o projeto da fanfarra da cidade junto com o campus, né? Sim. Nós temos ali o NAE, que é o Núcleo de Apoio Educacional Especializado da Prefeitura, um projeto da Prefeitura ali, ele ocupa várias salas. O Amor Azul. O Amor Azul está lá também, Amor Azul, né? a Academia Muzambiense de Letras. Está lá também, Está lá também. A Associação de Apicultores de Muzambique região também. Talvez do Rubinho Também. Também. Exatamente. A gente tinha um projeto da professora Lia, que depois migrou para outro espaço. E tem esse projeto da Experimentateca lá, então, se o pessoal quiser fazer algum tipo de capacitação, fazer alguma empréstimo de experimentos, igual eu te falei, a gente tem esse projeto. Mas não poderia ser diferente, né? Um espaço no centro da cidade, um espaço ótimo, tem história, né? Então, quem de repente pensou, não vai ter outro... Não, tem utilidade. Outro projeto que está lá, que depois a gente pode conversar com mais calma, é o NAF. O NAF, ele é o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil, é um projeto da Receita Federal, que acontece no Brasil inteiro, parceria da Receita Federal com as instituições de ensino. E no IF Sul de Minas tem vários, tem Campus Carmo de Minas, enfim. E nós temos aqui, tá? Funciona lá no Prédio do Comércio, o professor Eugênio que está gerenciando isso agora. Ele ajuda a regularizar CPFs, na época do imposto de renda, ele vai ajudar pessoas que têm algum tipo de dificuldade também, pessoas, digamos assim, um pouco mais vulneráveis. Ele vai estar ali disponível para contribuir também. Ele está nessa linha de educação fiscal e contábil, educação financeira. Um projeto muito legal da Receita Federal, que tem um aparato, assim, tem sistema que você tem que preencher, tem atividades que você tem que fazer, sabe? E esse serviço também o campus oferece por meio dessa parceria com a Receita lá no prédio do comércio. Então a ideia é que aquele prédio ali ele seja um braço social da instituição, entendeu? Mas já está funcionando dessa Já está forma, funcionando. Né? Não é que não, já está acontecendo. Exatamente. O que acontece, assim, que a gente mesmo vai amadurecendo, né? Sim, claro. Como é que essa estrutura ela vai se fortificando? E precisa de parceiros. Claro. O campo sozinho, ele não consegue arcar ali com tudo. Então, tem que ter os parceiros contribuindo. Vamos falar de parceiro. Quais são as parcerias com o Campus Muzambinho, né? Vamos falar aí de... não sei se eu vou conseguir falar isso.
Curricularização da extensão. Editais aí de empreendedorismo, inovação, ações de Isso. pesquisa e extensão. Já falamos um pouco sobre isso, né? Sim, Mas de uma sim. forma geral, as parcerias, como você disse, são muito importantes. As parcerias são importantes, é um indicador que a instituição monitora quantas parcerias são feitas, qual que é o impacto que essa parceria ela traz, né? Ela pode ser feita de várias formas, né? A pessoa tem que entrar em contato de fato para a gente tentar entender qual é a demanda e como que essa parceria ela pode ser feita. É uma parceria que envolve financeiro ou não, né? Ele por exemplo, a gente quer apoiar, fomentar uma determinada parte, por exemplo, essa questão do empreendedorismo, tá? Então vamos formalizar esse nosso interesse de juntos fomentarmos o empreendedorismo na cidade ou na região. Então, assim, a gente tem crescido o número de parceiros, né? Isso tem todo um trâmite burocrático de termo de cooperação, né? Enfim, e estamos de portas abertas, né? Araceli, eu queria falar do Sebrae. Eu sou um fã incondicional do trabalho do Sim, Sebrae, sim, principalmente aqui de Paraíso, né? sim, Os profissionais lá, Lucilene de Lucilene, Moura Pessoni, fantástica, sim, realiza muitas ações na nossa região, não exato. apenas na cafeicultura, que eu tenho um acompanhamento mais perto, né? Aham, O encontro que aconteceu no final do ano passado, mas o Fin Festival, que eu acho que você teve lá, o Festival de Finanças lá em Gospé, uhum. enfim, o Sebrae hoje, a amplitude do trabalho também é um braço para a comunidade, é um braço para o empreendedorismo muito grande, né? Muito grande. Então, todos os eventos que a gente faz e de empreendedorismo, né? A gente busca ter alguém ali do Sebrae e a gente faz questão de agradecer. Porque essa parte de empreendedorismo, tudo que a gente tem de história de empreendedorismo, e é muita coisa, né? Esse ano a Semana de Empreendedorismo completa 15 anos. Então, sempre com apoio do Sebrae. A criação do núcleo incubador de empresas, sempre com Com o apoio apoio do do Sebrae. Sebrae. Então, hoje é a Lucilene, a gente já passou por outras pessoas que lá estiveram, Sim. e é um parceiro, assim, sem eles, a gente não teria avançado na construção e no fortalecimento do nosso ecossistema de Sim. empreendedorismo e inovação. Então, certamente, é um parceiro, assim, que E teremos um evento em novembro, que você estava teremos um dizendo. evento, já estamos conversando com a Lucilene, tá? Normalmente é na terceira semana de novembro, porque acontece na terceira semana de novembro a Semana Global do Empreendedorismo. Isso é legal, porque você se sente pertencente a um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, né? E eles sempre apoiam com ações, né? Palestras, hackathons, né? Enfim, é um parceiro muito grande, muito grande. Falar sobre o trabalho de extensão do campus para esta comunidade, alguma coisa já falamos sobre as empresas júnior, né? Sim. E também o trabalho dos laboratórios. Uhum. Na área de veterinário, o hospital veterinário está em pleno funcionamento? O hospital veterinário está em pleno funcionamento, com várias parcerias também, inclusive aí com a prefeitura. Atende também pessoas de baixa renda, né? Tem todo um trâmite para isso acontecer lá. E nesse momento a gente está trabalhando o Programa de Aprimoramento Profissional Avançado. É como se fosse uma pós-graduação em medicina veterinária. E ele já é um médico veterinário formado e ele atua dentro do hospital veterinário e ele sai. É como se fosse uma residência. Perfeito. Só que a gente não fala residência, a gente fala programa de aprimoramento profissional. E é de uma parceria também com uma empresa. Então, essa empresa ela vai financiar a bolsa de um aluno, nível 3, então já é um profissional mais avançado, e ele vai atuar dentro do hospital veterinário, prestando um serviço muito especializado, que a gente não encontra em qualquer lugar aqui na nossa região. Em todas as áreas, Araceli? Porque no início, quando se criou, era referente a cães, não era? Não. Não tem nada a Não, ver. sempre foi. Sempre foi de Tem uma forma geral. cavalo, tem vários tipos de animais Bovinos, lá. tudo, Sim, né? sim, sim. E tem as áreas deles lá, né? De Sim. cirurgia de grandes animais, cirurgia de pequenos. O Enfim, produtor de Muzambique da região utiliza utiliza. desse O pessoal serviço? tem utilizado bastante. Tem utilizado bastante, sim. Aquele trabalho de laboratório de análise de solo Análise de continua? solos continua, análise de água continua, torrefação de café continua. A venda de plantas ali na jardinagem também.
postinho de vendas, que você sabe que tudo Sim, que é conheço. produzido no campus abastece o refeitório e o excedente vai para venda, né? vai para venda por meio da agroindústria também ali, né? Continua a todo vapor, Um sim. abraço pro Vanderlei, dá muito É trabalho verdade. para você. Pra gente, né? Não, Vanderlei não, dá muito tranquilo. trabalho pra gente, mas é um grande Sim, amigo. sim. Educação física, aqueles projetos que eu já participei, aprendi a Já? nadar É? já depois de certa idade, viu, Rafa? Ah, Na piscina da Faculdade de né? Educação Física. Lá continua aquele Eles trabalho. estão a todo vapor, tá? Eles estão Preciso com. voltar. Precisa voltar. Eles também têm, eu gosto muito dessa palavra ecossistema, que são vários atores que se conectam, né? Uhum. A educação física hoje tem um ecossistema muito forte, sim. Então são vários projetos, eles têm parceria com a prefeitura, inclusive pagando bolsistas, né? O profissional tem que ser formado em educação física, então eles têm essa questão que precisa ser sempre monitorada, observada, né? Eles fizeram uma alteração ali na forma como que o curso ele funciona, de forma que o aluno entra no nível básico, depois ele escolhe licenciatura, bacharelado. Eles criaram um mestrado em educação física, parceria com a Unesp. Então, é um mestrado profissional. Entram profissionais que já atuam como profissionais de educação física Sim. nas escolas. Muitos recebem bolsa, né? E esse programa só cresce, está dando muitas oportunidades para várias pessoas. E os projetos de extensão, né, a todo A vapor todo ali. vapor, natação, Sim, academia, sim, tudo lá, né? sim. Aquela área, me parece que foi recuperada ali do campo de futebol, pista de atletismo. O pessoal usa bastante O ali, né? pessoal usa bastante, né, para caminhar, fazer projetos Sim. ali. Tem um projeto de corrida ali também, né? Araceli, eu sou do tempo da faculdade da Fundação Educacional Muzambinho, né? Aham. E Muzambinho se enchia o peito de orgulho e falava: olha, nós temos aqui agora um congresso nacional, um congresso internacional de educação física, Sim. reconhecido nacionalmente e tal. O curso de educação física atual hoje, sob a tutela do IF Sul de Minas, não perdeu em qualidade nenhuma, mantém o mesmo nível Eu entendo que educacional. mantém o mesmo nível educacional. Você tem esses profissionais, igual eu falei para você, que eles já vêm com mestrado, com doutorado, já com conexões com outros grandes centros, né? Sim, Eles viajam para participar de eventos, né? Recentemente, o professor Arnaldo foi não me lembro se é Argentina ou para Colômbia, ali se apresentar os trabalhos que são realizados, né? O congresso continua, eles são muito envolvidos. A empresa júnior da educação física, ela é uma das mais fortes ali dentro do campus, né? Então eu entendo que eles têm um nível assim de fortalecimento muito grande. Né? E dessa forma que a gente vem conversando. Os cursos de educação física, mais todos esses projetos, que são dezenas de projetos, mais o mestrado em educação física, sim. mais a empresa júnior da educação física, né? Então é um grupo assim cada Sim. vez mais forte. Eu tenho essa percepção. O IF tem recebido ainda alunos do exterior para intercâmbio Tem, e enviado tem, também tem. alunos para o exterior? Inclusive, a maioria vai para a educação física, é um interesse É por muito isso que eu grande. lembrei dessa situação. Sempre tem, tá? Tem vindo muito da Colômbia, da, da Argentina vem, também do Uruguai, tem vindo mais assim. Da Europa a gente já recebeu, mas o número tem sido menor nos últimos anos. Recentemente a gente recebeu uma comissão de Moçambique, mas aí já eram professores formadores na área de agropecuária. Então eles trabalham com agropecuária lá em Sim. Moçambique e vieram para cá para aprender várias técnicas. Foi muito legal, muito bom mesmo. E eles saíram com essa formação, sabe? É um projeto já que já existe de Brasil-Moçambique, né? Sim. Muito E aí interessante. não é nenhum exagero a gente falar olha, o ensino do IF de Muzambinho sendo levado para o exterior, para outros países, Exatamente, para exatamente, outras realidades, para outras, para comunidades que realmente precisam receber esse conhecimento para que exatamente. sejam transformadas, né? É. E essa comitiva de Moçambique já é a segunda vez que eles vêm no campus, assim. Porque muitas vezes, assim, a gente acaba, ai, talvez tal coisa não tá legal, aí reclama Sim. daquilo, né? E aí você vê a situação desse país de Moçambique, que é uma situação complicada, né?
E aí eles veem coisas que para nós aqui são coisas simples, mas para eles são coisas É uma grandiosas. magia. E aí chora, agradece, e eles têm uma questão de fome, né, muito grande, assim, e muitas vezes a gente desperdiça comida no refeitório, a gente fica brigando com os meninos, né, assim, coloca só o que vai comer, Sim. né, para que ficar desperdiçando, né, e os irmãos moçambicanos Sim. passando fome, é uma questão muito delicada. A Isso realidade é muito mexeu, diferente, né? e isso mexeu muito com quem interagiu com eles, assim, nós que interagimos com Sim. eles, isso mexeu muito com a gente. Eles falaram essa questão da fome, que é muito grave, né? Assim, uma questão política, ela é bem complicada. E aí isso faz a gente agradecer mesmo. Agradecer. Por mais que a gente tenha problemas, a gente está buscando ultrapassar esses desafios. Tem que ter uma resiliência, tem que ter um sentimento de time, né? De time. Então não Sim. é só é eu, professor Hugo, professor Renato, é todo mundo, não é só o diretor geral, né, que precisa. E eu acho que essa consciência de grupo e a questão da escola agrícola, né, nós que somos mais novos, Sim. digamos assim, no Instituto, de fazer honrar a história da A história. instituição, isso é muito forte. Então, não é uma história que vai ser esquecida, ela nunca pode ser esquecida, né? E o que a gente tenta trazer ali para o pessoal, os novos que vão chegando, os novos servidores, os novos alunos, ó, é uma história. Esse ano completa 72 anos de existência. É muita luta, né? Teve muitas coisas complicadas, mas também muitas vitórias. Então a gente sempre traz a história da escola agrícola para mais recente, para mostrar o seguinte: olha, quanta coisa foi feita, mas ainda pode ser feita. E a gente tem que agradecer, a gente tem que honrar a história dessas pessoas que já passaram por aqui, né? Então, assim, eu não sou aqui dessa região, mas eu abracei a região. Todos que estão lá no campus abraçam muito e a gente honra muito a história de vocês que pegaram, né? E essa construção que não deve ter Sim. sido fácil, né? Sim. Não deve ter sido fácil. Eu cheguei a conhecer as primeiras mulheres que foram autorizadas a estudar na escola, porque a escola foi criada em 53. 53. As primeiras mulheres foram autorizadas a entrar, já era 80 e 85, na minha tantos, né? época. Na minha Exatamente. época. Então, assim, veja quantas coisas foram. 3 mulheres. Em Exatamente. 1985. Então, assim, hoje a gente olha para o passado como um combustível para o futuro. Isso é muito importante. Eu fiz parte de um momento importante, acho que dos 70 anos, quando teve uma solenidade da Câmara Municipal Foi lá no verdade. Instituto. Eles quiseram homenagear. E eu fiz leitura da história do Instituto durante 2 horas e 40 minutos. Foi muito marcante, né? Os detalhes, você estava lá, aqueles detalhes de aprovação de terreno, né? De compra do terreno, aquilo ali foi muito marcante. Araceli, estamos praticamente encerrando, mas eu queria encerrar sobre um ponto importante também. É lógico que a criação dos cursos de agronomia e veterinária foram marcantes, porque eram cursos distantes, né, para a realidade educacional do nosso município. Você vai fazer agronomia, mas você tem dinheiro para fazer, você tem como se manter numa cidade distante, e hoje nós temos aqui. O aluno de Muzambinho hoje pode ir fazer o curso, voltar, né? É uma oportunidade muito mais real e muito mais fácil, digamos assim, né? Bem mais acessível. Sim. Acessível, né? Mas o curso de tecnologia em cafeicultura, ele é a história da nossa região, da economia da nossa região, a cafeicultura, né? Sim. Quem não vem para o sul e sudoeste de Minas e sente o cheiro do café? Sim, sim. Né? Firme e forte, cada vez buscando inovação, conhecimento, desenvolvimento, empreendedorismo, também um curso de tecnologia em cafeicultura, superior em cafeicultura. Sim. O curso de cafeicultura, sim, muito forte. Já há alguns anos ele recebe nota 5 no guia Estadão, que avalia as universidades, tá? Muitos parceiros, né? Atualmente a professora Agda, que é a coordenadora. É uma conexão muito forte com a própria empresa júnior da cafeicultura, que é a Soma, o grupo de estudos em cafeicultura, que é o GCAF, né? Aqueles próprios laboratórios ali de cafeicultura, o professor Zé Marcos, né? Projeto da Cafeteria Escola, que ajuda a popularizar
É um projeto muito interessante que ajuda a popularizar ali o conhecimento do café, né? E atinge um público que é um público que normalmente trabalha o dia todo e estuda à noite, né? Então, as aulas práticas, elas são muitas vezes feitas aos sábados, muitas vezes à noite ali mesmo, no terreiro ali. E é um curso sempre bastante procurado, sim. Muito bom. Volto em 1 minuto para a gente encerrar o nosso podcast Inspiração número 39, né? Parceria do site amaurijuniornews.com.br, notícias a toda hora, vem anunciar no site amaurijuniornews.com.br, 998065664. Contrate também a Observe Produtora para o seu podcast, para o seu vídeo institucional, para a sua inauguração, reinauguração, para trabalho com drone. Olha, o Rafael faz um trabalho maravilhoso. 991647108. O apoio da milbr.net, a marca da melhor internet. Muzambinho, Juruá, Cabo Verde, Nova Resende. Precisou, chama no WhatsApp 35715000. PH Informática, nosso amigo Pedro Henrique vai estar em breve com a gente aqui também. Precisou de soluções para o seu equipamento? Fale lá com a PH Informática, 3571-4556 ou 991-52-9558. PH Informática, Rua Raul Soares, 155A Centro, Muzambinho. E também a Invest Home. Faça uma visita, descubra como transformar seus planos em realidade. Invest Home. O seu investimento e o seu lar estão na Invest Home, a mais nova imobiliária em Muzambinho, 991510056, Rua 7 de Setembro. Um abraço aí a Jéssica, Fernanda e a toda a equipe da Invest Home. Araceli Garcia de Oliveira Fassbinder, eu gosto desse sobrenome dela, é chique a gente falar, viu, Rafa? Fassbinder, fica top. A gente sente na sua expressão, na sua voz, agora há pouco no seu sentimento, que você faz aquilo lá com um carinho, com um amor, com uma dedicação, com uma intensidade muito grande. Hoje, o que falta mais para a Araceli, junto com toda a equipe, lógico, né, do Instituto, com as 4 diretorias, com a direção do professor Renato, que em breve vai estar com a gente, o que falta, o que você ainda sonha para o IF Sul de Minas, Campus Muzambinho, Araceli? Ou hoje você olha para o tempo, olha para 15 anos atrás e fala, nossa, mas tá bom demais, não precisa fazer mais nada. Tem mais algo que você sonha para o IF Sul de Minas? É difícil essa pergunta, assim, né? Complicado, ainda mais... assim, eu vou tentar expressar um sentimento meu, Araceli, tá? Eu sou uma pessoa que normalmente eu vejo o copo mais um pouquinho vazio do que cheio. Então eu acho que sempre tá... Isso é que te move. É o que move, exatamente, tá? Institucionalmente, eu acho que a gente precisa buscar indicadores, por exemplo, essa questão da internacionalização, uma coisa que ainda é fraco para nós, assim, tanto em termos de falar o inglês, receber intercambistas com essa língua, ou ir para fora, né? Eu acho que isso é uma coisa que é cada vez mais valorizada no currículo. Sim. Então, eu acho que a gente precisa ampliar um pouco. O pessoal vem fazer intercâmbio aqui, os nossos alunos vão também, mas dá para avançar um pouquinho mais. É possível. Tá? É possível avançar um pouco mais. Em termos de comunidade, eu acho que a gente passou por coisas muito complicadas. A pandemia foi muito difícil. Muito difícil. A pandemia foi dolorosa. Exatamente. E assim, a gente olhar para trás e ver que a nossa escola, ela foi um modelo de sistema de ensino durante a pandemia, dá um orgulho, mas também, assim, foi a custo de muito sacrifício, de todos, assim. Mas a gente serviu como referência, isso foi bem importante. Então, acho que a gente tem que continuar unido enquanto comunidade. Tá? Então, existem diferenças, existem coisas que precisam ser ultrapassadas, mas a gente precisa sempre dessa resiliência de entender que existe uma missão institucional. Então, não é o que o fulano quer, ou que o ciclano quer, ou que o beltrano quer. Existe uma lei que criou os institutos, que rege a instituição,
Existe um plano de desenvolvimento, existe uma missão institucional. E aí fazer todo mundo olhar para aquela missão institucional e não se perder pelo caminho é o grande desafio de todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas. E manter essas pessoas motivadas e manter essas pessoas engajadas, né? Então, é o que a gente tem buscado nessa gestão do professor Renato, né? Com todos os diretores, o Hugo, a Zélia, eu, o Renato, todos os outros membros da equipe de gestão, e a gente tenta trazer isso no sentimento dos outros servidores. Nós somos uma equipe, nós temos uma história, a história não pode ser quebrada, cada vez mais a gente precisa fortalecer a instituição, não existe. Existe uma missão institucional muito séria, muito, digamos assim, que necessita do nosso respeito e da nossa entrega enquanto servidores públicos. Então, enquanto servidores públicos, nós temos essa missão e esse compromisso. Tá? Nunca a menos, sempre a mais. Eu acho que esse é o principal desafio. E que cada um encontre a sua inspiração dentro da sua vida, dentro da sua carreira. Eu acho que quando o servidor público ele encontra qual que é a minha missão nessa instituição, qual que é a minha responsabilidade nessa instituição, a vida dele fica mais feliz, a vida dele fica mais leve, do colega dele fica mais leve, do aluno dele fica mais leve, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa crescer cada vez mais. A cultura, enquanto uma grande instituição de ensino, que ainda tem muito a ultrapassar como desafio, mas também tem muitas conquistas no seu currículo, né? E naquilo que nós dois compartilhamos, a comunidade de Muzambinho precisa conhecer e abraçar. A comunidade de Muzambinho precisa subir o morro, como se diz, tá? O campus Muzambinho precisa descer mais o morro também e abrir mais as portas. Mas eu acho que é uma questão, a gente avançou muito nesses últimos anos, bastante, eu acho. Mas a gente precisa ir chegando, né, em mais lugares. Por exemplo, a gente faz muito IF na praça. Bastante IF na praça. A gente pode estar fazendo IF rural? Vamos para a zona rural. Né? Vamos para a comunidade? Então, poderia ter um IF na comunidade? Então, vamos lá para a comunidade do Brejo Alegre, vamos para outras comunidades. Então, a gente precisa entender mais qual é a demanda da região e transformar isso em projetos e cursos, enfim, né? Isso não pode ser perdido, né? Perfeito. Só uma perguntinha aqui. Tem vestibular no meio do ano? Uma pergunta que chegou aqui agora. Tem vestibular do meio do ano, porque esse agora já está acontecendo as matrículas, né? Exatamente. Meio do ano deve ser julho, agosto? Olha, as férias, elas vão ser em agosto, então provavelmente deve sair ali em julho, agosto para setembro, tá? É bom depois, inclusive, chamar o professor Hugo aí para falar um pouco mais do ensino. E do vestibular, isso. Ingresso, carreira e egresso. E para mostrar ainda mais o Instituto, fica a ideia aí, cria um podcast. Exatamente. Né? Sobre exatamente. o IF. Formas de ingresso, né? Sim, enfim. Tudo. Araceli, antes de fazer a última pergunta, queria te agradecer, né? Uhum. Entrei em contato com ela, Rafa. Olha, Araceli, queria te convidar. Ela na hora topou, não, vamos fazer sim, vamos fazer essa semana e tal. É isso que o servidor público realmente que veste a camisa e você transpira isso, você conta isso na sua expressão pra gente. Agradecer o Marcelo, meu esposo, que ficou com a criança. Só Marcelo, você pode ficar com a criança, que eu vou lá no Amauri, tudo bem? Tudo bem. Eu fiquei muito feliz, muito honrado da gente bater esse papo aqui, eu acho que contribuímos com a comunidade de Muzambinho. Muito obrigado, viu? E a última pergunta, para a profissional Araceli, para a cidadã Araceli, o ar do Instituto é mais leve? O ar do Instituto é mais leve? Ah, ele é. Não tem como ser diferente com aquela paisagem, com aquela história. Para onde você olha é verde. Então, assim, eu fico muito feliz. Com os ventos do conhecimento, com os ventos da história. E cada ano são alunos diferentes, você conhece novas pessoas, são novos eventos, né?
Então é uma dinâmica muito assim gratificante mesmo, né? E é um lugar muito bonito de você viver, Sim. de você respirar, se inspirar, Se inspirar. se inspirar. Então, se eu quero agradecer, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje com você Gratidão nossa. por conta dessa instituição que assim transforma a vida de tantas pessoas e transforma a minha vida todo dia. Muito obrigado, volte sempre. Eu que Tá bom? agradeço. Araceli Garcia de Oliveira Fassbinder, diretora de Desenvolvimento Educacional do IF Sul de Minas, Campus Muzambique. Este foi o podcast Inspiração número 39. Olha, semana que vem estamos de volta com um podcast sensacional, hein? Vale a pena você ficar ligado. Na terça-feira estaremos aqui ao vivo com mais um podcast que vai falar de empreendedorismo, de desenvolvimento, de inovação da nossa região. Uma entrevistada maravilhosa, tá ok? Grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.